Olha só o poder que existe quando você entende como o ambiente pode influenciar nos seus resultados. Mas existe uma passagem bíblica que é muito interessante, preste atenção nisso. Existe um personagem na Bíblia chamado Abraão. Deus fala isso para Abraão. Fala, Abraão, sai da sua família, sai da sua parentela, sai do meio dos teus tios, sai do meio de todo mundo e vai para a terra que eu te mostrarei. E lá nessa terra eu te farei uma grande nação. Sabe qual que era a nação que se tornou Abraão? A nação de Israel. Você já deve ter ouvido falar nessa cidade. Essa promessa foi feita por Deus para Abraão há milhares de anos atrás. Então preste atenção no poder que existe no ambiente. Eu aprendi isso também. Os seus resultados nunca serão maiores do que os ambientes que você frequenta. Preste muita atenção nisso. Foi quando um dos proprietários de uma casa que a gente morava chegou no meu pai. E eu era muito criança, né? Meus irmãos também. E a gente ficou ali brincando, mas ouvindo. E eu lembro, né? Como eu era mais velho, eu lembro de tudo como aconteceu. Eu acho que meu pai estava devendo ali alguns meses de aluguel. E aí aquele proprietário falou, olha, você vai ter que pegar a sua família e você vai ter que sair aqui da casa, porque, pô, não dá para ficar devendo assim, eu vou alugar para outra pessoa. E eu ouvindo isso, né? E aí eu lembro que meu pai deu uma resposta para ele, que ia resolver a situação, mas preste atenção nisso, o primeiro passo. Meu pai pegou e resolveu com ele que para ele dar mais um tempo para meu pai. Meu pai negociou com ele pedindo mais um tempo, porque ele não tinha para onde ir com a família. Ele falou, cara, eu estou tentando, eu quero te pagar, não é má fé, porque as coisas estão difíceis, aguenta mais um pouco. E aí aquele proprietário deu mais alguns dias para o meu pai. E aí eu lembro, né, eu via na face do meu pai preocupado com 3 crianças dentro de casa e tudo, ele não sabia para onde ir. E aí deu o prazo, olha só, deu o prazo que aquele proprietário tinha dado para o meu pai. E aí aquele proprietário falou, olha, eu já te dei todo o prazo que você precisava, agora eu vou ter que despejar você e sua família. E para você não ficar na mão, né, aquele proprietário falou, sabe aquela garagem que tem lá embaixo? Tinha uma garagem feia lá embaixo. E aí aquele proprietário falou assim, eu vou colocar você e sua família, suas coisas lá na garagem, até você arrumar um lugar para ir, mas você não vai ficar mais aqui na casa. O que aconteceu? A gente começou a morar dentro de uma garagem. Uma família com 3 crianças, começamos a morar dentro de uma garagem. Aquela garagem era uma garagem escura, que precisou a gente dar um certo talento ali, né, para conseguir conviver ali, mas era tipo como se fosse um porão. Nessa hora, olha só, eu tinha em torno de, né, faz muitos anos isso, então eu acredito que eu tinha 8, 9 anos, porque eu consigo me lembrar bem disso. Eu lembro que a minha família ficou muito triste ali, imagine você, numa situação como essa, né? Praticamente essa garagem aí, a minha tia tá aí, ela tá afirmando aí. Essa garagem era um porão horrível, não dava para morar ali, a gente tentou dar um jeito e eu fiquei muito triste. A minha família ficou muito triste de morar ali, falou, puxa, como que a gente vai conviver nesse espaço pequeno, um lugar todo mofado, sem condição nenhuma? Olha só, foi aonde eu percebi o poder do primeiro passo. Naquela hora eu queria muito sair daquele lugar. Eu não sabia como, eu era uma criança. Mas eu falava assim, nossa, eu quero tanto que minha família saia daqui. Eu quero tanto que a minha família saia daqui. Nessa hora eu aprendi o poder que o ambiente tem em relação aos seus resultados. Preste atenção em relação ao passo número 1. O poder que o ambiente tem nos seus resultados. A gente começou a ficar muito triste. Cada vez a gente estava mais afundando na tristeza, né? A família inteira, porque estava nessa condição. Meu pai praticamente estava numa depressão, né? Naquela época nem se usava esse termo, mas a gente via a tristeza da família ali. Foi quando eu ainda pequeno eu falei, pai, vamos sair daqui. Mesmo que nós não sabemos para onde vamos, né? Mas vamos dar o primeiro passo e vamos sair daqui. Eu lembro que meu pai falou, ué, mas ficou me olhando com uma cara de nuvem assim, curioso, mas eu acredito que isso plantou no coração dele. E olha só, eu aprendi desde cedo que o local que você anda, ele influencia no seu ambiente. Meu pai e a família estavam numa profunda tristeza porque estava naquela situação. O primeiro passo para você sair da extrema pobreza, para você começar a ter resultados e liberdade financeira saia do ambiente que te traz resultados negativos. Saia de um ambiente que te traga resultados negativos.
O sucesso, claro, é uma questão de vários fatores. Mas se você negligenciar o fator do ambiente, olha só, isso vai te trazer sérias consequências. Eu aprendi isso muito cedo. E aí, desde então, eu fui replicando isso na minha vida. Quando eu saí daquele local, eu fui para um outro local. Não era o melhor local do mundo, mas só a energia do novo local já era uma energia bacana, já era um lugar com mais iluminação, um lugar onde a família começou a ficar um pouco mais feliz, começou a sonhar com outras possibilidades. Então imagine, você precisa mudar o seu ambiente se você quer sair de uma situação que não te favorece hoje. As pessoas elas ficam naquele ambiente. E aí depois eu fui incorporando isso na minha vida, eu fui incorporando isso em várias situações. Depois eu fui morar com a minha avó. Eu lembro que a Roberta está aí. Eu fui morar na casa dela, né? Na mãe dela, ela é minha tia. E aí eu lembro que a gente, nessa fase, a casa era uma casa pequena. Então eu e meus irmãos, né, e minha mãe, a gente dormia ali na sala. Tinha que estender o colchão no chão, né? E ficar ali e de manhã acordar, guardar tudo ali. E a gente foi vivendo. E eu dentro de mim eu falava, meu, não quero mais viver nessa condição. Aí eu já era um pouco mais velho, eu já tinha em torno de 12 a 13 anos. E aí eu falava, eu não quero viver aqui nessa condição. E aí eu pedi para minha mãe, para mim vir morar na cidade, porque lá era interior, ainda é um interior. E aí eu falei, eu quero ir para a cidade. Eu tinha certeza que na hora que eu saísse do ambiente do interior, aquele ambiente pequeno, que as minhas possibilidades e a minha mentalidade ia se expandir. Por que isso, Felipe? Porque um ambiente, ele tem a capacidade de moldar as suas ações. Um ambiente tem capacidade de moldar a sua mentalidade. Logo, se você precisar mudar para ter um resultado diferente, mude. Se você precisa mudar de casa, mude agora. Pô, Felipe, mas eu não sei. Mude agora. Eu comecei a replicar isso sempre. Aí eu saí depois da casa da minha avó, fui para uma casa melhor. Né? Hoje eu já nem quero ficar na casa que eu estou numa casa confortável, estou numa casa muito boa, mas eu já não quero ficar mais lá. Eu falo para minha família, por quê? Porque eu quero estar num ambiente que me proporciona uma visão e uma capacidade melhor de ampliar os meus resultados. A energia muda, você enxerga seus resultados. Então preste atenção, se você tiver que mudar de escola, mude. Se você tiver que mudar de casa, você mude. Se você tiver que mudar de cidade, você mude, porque os seus ambientes vão influenciar no seu resultado.